Shalom, apóstolo André Luiz, de volta para mais um conteúdo aqui no nosso canal, Cabeça de Bíblia Oficial. E eu quero agradecer você que é inscrito do nosso canal, Deus abençoe, que deixa sempre os seus comentários, que compartilha os nossos vídeos, que está sempre nos acompanhando. Deus abençoe você, sua casa, seus projetos, seus sonhos, o seu coração, a sua vida. Quero falar hoje sobre o fim do caso Flor de Lis. Tá pegando fogo. Niterói, o Rio de Janeiro, Brasília, está pegando fogo, porque o caso Flor de Lis foi concluído, senhoras e senhores. Nessa segunda-feira, a Flor de Lis foi surpreendida, teve chororô, teve mimimi, mas ela foi surpreendida. Mas antes eu quero perguntar para vocês o seguinte, quero fazer uma apologia antes. Você acha que é correto julgar e expor o erro dos outros e citar até nomes nos seus erros, nos seus desacertos? À luz da palavra, a gente percebe que os novos crentes, chamados neófitos, segundo Paulo, os que aceitam Jesus como Senhor ontem, entre aspas, eles acreditam, como fundamentalistas, que é errado a gente expor os erros dos outros e citar os erros dos outros. Mas eles não entendem qual é a verdadeira função dos profetas. Em vídeos anteriores eu falo sobre isso. Procure os vídeos anteriores e você vai aprender sobre isso. Mas eu quero dizer a vocês que ainda existem pessoas que vivem na brecha, que tapam brechas. Ainda existem pessoas fiéis, talvez não perfeitas, porque eu não me julgo perfeito, mas fiéis à doutrina, fiéis à fé e fiéis à palavra. Ainda existem essas pessoas, senhoras e senhores, e isso credencia essas pessoas a falar dos erros e dos desacertos de outras pessoas, sempre, obviamente, à luz da palavra. É isso que credencia um homem ou uma mulher a falar dos desacertos. Quando ele vive a doutrina, quando ele vive a fé e quando ele vive pautado e regrado pela palavra. A Bíblia dá essa condição. Nós somos denunciados, estou falando nós youtubers, apóstolos, pastores, pessoas que vêm aqui no YouTube e têm coragem de falar a verdade. Nós somos denunciados, nós somos taxados e medidos de mau caráter, nós somos acusados de sermos sem amor, de sermos odiosos e causarmos ódio nas pessoas, aquele mimimi, blá 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 de sempre. Pessoas que não gostam de ouvir a verdade, pessoas que não gostam de ser confrontadas. Você deve conhecer pessoas desse tipo, desse nível de falta de conhecimento, mas isso aí é questão de desinformação. Quando a gente aceita isso de forma errada, quando a gente não entende isso de forma basilar na palavra, isso é sinal que somos desinformados. E a Bíblia fala muito bem, claramente, sobre os desinformados. Os desinformados, os sem conhecimentos, nos taxam porque são atingidos pela sua hipocrisia e pelos seus próprios erros e pecados. Quando a gente cutuca a sua hipocrisia, os seus erros, os seus desacertos, aí nós somos taxados, aí nós somos denunciados, aí nós somos criticados, aí o nosso caráter vai em dúvida, começam a querer buscar coisas, começam a querer achar situações ao nosso respeito, mas não entendendo eles que nós temos, à luz da Bíblia, o direito de julgar segundo a luz da palavra. É porque a falta de conhecimento nos últimos dias é muito grande, as pessoas já engolem o que já vem mastigado, eles não têm tempo, entre aspas, de ler a Bíblia Sagrada e fica achando que sabe muito. O crente aceitou Jesus ontem como Senhor e já quer ensinar apóstolo, já quer ensinar pastor, já quer ensinar, vai se converter, vai aprender primeiro. A gente só pode ensinar quando a gente aprendeu. A gente só pode ensinar aquilo que a gente aprendeu, a gente só pode falar aquilo que a gente vive. Então, senhoras e senhores, nós devemos julgar sim, segundo a palavra. Olha o que diz a Bíblia no João capítulo 7, verso 24, eu sei de cor, mas eu vou ler para vocês aqui na tradução BKJ, King James. Olha só, João capítulo 7 e verso de número 24, está escrito assim, não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo o reto juízo. Então a Bíblia nos dá direito, e eu vou falar sobre a Flor de Lis, o que eu penso, vou falar. Então a Bíblia me dá esse direito, a Bíblia nos credencia a falar. Errado é você que não conhece a Escritura. Mateus 22 e 29, o próprio Jesus disse, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Destruído é você e aqueles que vivem em sua volta e aqueles que te cercam, porque você tem falta de conhecimento. Oséias, o profeta menor, capítulo 4, verso 6 diz, através do coração de Deus, ele extraiu do coração de Deus o que doía na alma do próprio Deus, quando ele disse, o meu povo, olha só, o meu
povo erra, o meu povo desfalece, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Então não vem querer taxar a gente, querer ensinar a gente, querer dizer que a gente está certo ou errado, sem conhecer o que você está falando. Primeiro vai aprender de Deus, aí depois vem nos confrontar. Fazer um confronto sem conhecer do que você está falando, isso é tolice. Primeiro você aprende, aí depois você fala que está certo ou errado. Agora eu vou falar da Flor de Lis. Olha aí, o G1 disse que a Flor de Lis, a deputada federal, é mandante da morte do marido. Diz polícia, e a ação prende 7 suspeitos, senhoras e senhores. Para a polícia do Rio de Janeiro, a motivação foi pela insatisfação da Flor de Lis, pela forma que o pastor Anderson do Carmo administrava a vida financeira da família. Olha só que absurdo, gente. Vou colocar a foto aqui para você ver disso que eu estou falando. Olha só o que o G1 do Rio diz. As investigações sobre a morte do pastor Anderson concluíram que sua viúva, a deputada federal Flor de Lis, PSD do Rio de Janeiro, foi a mandante do assassinato. Tá aqui, ó. E eu vou colocar aí do lado para você ver. Não é fofoquinha, não é conversa, não. E o profeta tem que falar. Porque a igreja está sendo desnudada agora, porque vai ficar o remanescente fiel, que tem fé e que vive à luz da doutrina e da palavra. Olha só, nesta segunda-feira, equipes da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá, DHN-SGI e do Ministério Público, senhoras e senhores, do Rio de Janeiro, prenderam 7 envolvidos no assassinato. 5 filhos do casal e uma neta foram presos. A ação nessa segunda-feira, está escrito aqui, ó, a ação dessa segunda-feira foi chamada de Operação Lucas 12. Por que será, hein? Você sabe o que está escrito em Lucas 12? Isso aqui eu vou deixar para você, que senão o vídeo vai ficar longo. Mas é bom você meditar sobre isso. Operação Lucas 12. Vamos para mais informação. Olha só. E nessa segunda-feira, a informação que nos chega é que ela foi surpreendida com a chegada da polícia. Aí chorou, mimimi, blá blá blá, sou inocente, bababá. Tinha muita gente dentro da casa dela. Mas o importante, segundo o delegado, é que as prisões foram cumpridas, foram efetuadas e a investigação chegou ao fim. Está dizendo o delegado Antônio Ricardo Lima Nunes, chefe do Departamento de Homicídios, em entrevista ao Bom Dia Rio. Então, senhoras e senhores, viemos esse canal porque acompanhamos durante todo esse ano o desfecho desse caso, acompanhamos passo a passo, ponto a ponto este caso. Esperamos que seja o último vídeo sobre esse caso Flor de Lis, porque está dizendo aqui o delegado que a investigação chegou à conclusão, chegou à sua conclusão. Ela planejou o assassinato e um assassinato covarde. Tá aqui, ó. O delegado disse em entrevista, ela planejou o assassinato de maneira covarde por motivação de insatisfação com a forma que o pastor Anderson tocava a vida e fazia a movimentação financeira da família. Só que infelizmente a Flor de Lis não pode ser presa. Flor de Lis não pode ser presa. Por quê? Por que, apóstolo, que ela não pode ser presa? Porque ela tem fórum privilegiado, né? Ela é uma deputada, mas alguma coisa vai ser feita, alguma instância superior vai ser acionada, alguma coisa vai ser feita. Antônio Ricardo disse que encaminhou o caso para instâncias superiores e alguma coisa vai ser feita. A parlamentar tem a sua imunidade, tem, mas alguma coisa vai ser feita porque ela tem que pagar os seus desacertos, o seu erro. É uma vergonha, Flor de Lis. Muita gente já estava desconfiada, muita gente já estava levando esse caso para as suas costas. Agora a polícia já concluiu que você foi a mandante junto com 7 participantes. Infelizmente a igreja sofre, o evangelho sofre e nós sofremos porque falamos a verdade. Não somos perfeitos, mas temos liberdade e credencial para falar dos desacertos dos homens, porque a Bíblia nos dá esse direito, desde que mantenhamos a nossa vida no altar e na doutrina. Então, senhoras e senhores, o delegado frisou que há dúvidas de que a deputada planejou o assassinato por questões financeiras, mas não há dúvida que ela é a mandante do crime. Fica essa informação aqui para o meu canal, junto com o G1, que nos dá essa notícia, o G1 Rio de Janeiro. Vamos orar pelo restante da família que não tem envolvimento e aqueles que
até hoje oraram por justiça, e vamos agradecer a Deus porque tem usado a polícia e ela não desistiu do caso. Eu até pensei que tinha desistido, mas ela não desistiu, e graças ao bom mestre, ao bom trabalho da Polícia do Rio de Janeiro, o caso está concluído. Agora vamos esperar que as instâncias superiores consigam direcionar a dona Flor de Lis à prisão, porque tem que ser presa. Se ela for culpada, tem que pagar o seu erro. Filhinhos, não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, certamente ceifará, certamente colherá. Você plantou morte, vai colher desgraça. Vai colher desgraça. Infelizmente, eu nunca, em nenhum dos meus vídeos, falei que você é culpada. Mas a polícia diz que o caso está encerrado e que você é culpada. Então tem que pagar os seus erros, tem que ser presa. Tem que ser presa. E nós, cristãos, temos que abrir os olhos, porque nos últimos dias virão falsos mestres, falsos profetas, falsas profetisas, dizendo-se com autoridade, cantores dizendo-se com autoridade, com poder, com unção, enganando muita gente, e vocês têm que vigiar. Vigiai e orai. Vigiai e orai. Falar de Jesus todo mundo fala. Viver os preceitos, nem todos conseguem viver. Fica a nossa dica e fica aqui esse conteúdo. Deus abençoe a todos. Compartilhe esse vídeo com alguém. Deixe os seus likes para que o vídeo fique em alta e possamos atingir o máximo de pessoas, que nós estamos aqui para combater os desacertos, erros e expor sim à luz da palavra os desacertos cristãos. Se inscreva no canal para dar uma força para nós, e até o próximo conteúdo, onde eu vou estar falando sobre o batismo que a igreja Renascer fez. Um batismo absurdo, senhoras e senhores. Pensa num batismo absurdo. Eu vou falar isso para vocês no próximo conteúdo. Um abraço, um beijo, e Deus abençoe a todos que esperaram junto comigo o desfecho desse caso. Parabéns à Polícia do Rio de Janeiro. Quem está comigo, compartilha aí. Um abraço, Deus abençoe.